Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vinda a mais esse programa Palavra Viva. Mais um dia que nos encontramos para partilhar a Palavra de Deus. Mas que não seja mais um dia, que não seja um dia como os outros. Deus nos dá a graça de renovar a cada manhã, renovar a cada dia essa oportunidade de se encontrar com Deus, de partilhar a sua palavra, de buscar a intimidade, de buscar a nossa santidade. Esse encontro pessoal com Jesus, ele deve ser diário, todos os dias. Por isso, de forma muito sábia, de forma muito amorosa, Deus, na sua bondade, nos dá a igreja, nos dá uma liturgia que a cada dia se renova, que a cada dia toca mais em nosso coração. Então, vamos rezar juntos, vamos partilhar juntos, vamos ouvir esse evangelho de hoje e vamos, desde já, pedir ao Senhor para tocar em nosso coração, para que Ele fale conosco, para que Ele fale no nosso coração e traga também não só palavras, mas palavras de ânimo, para que a gente consiga mudar aquilo que Deus nos pede, para que a gente consiga ter uma vida diferente. Ouçamos com atenção, o evangelho de hoje está em Lucas 9, de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Trata-se de um evangelho muito interessante para a gente pensar um pouco na nossa humanidade. Quando a gente lê esse evangelho, nós precisamos nos colocar neste lugar. Nos colocar no lugar dos discípulos. E também nos colocar no lugar de todos esses que estavam ali observando. A palavra diz muito clara que todos estavam muito admirados com o que Jesus fazia. Eu imagino uma situação, uma multidão, Jesus passando, curando, fazendo milagres, expulsando demônios, paralíticos andando, né? Pessoas com lepra sendo curadas, pessoas surdas ouvindo. E aí todos, aqui a palavra não diz que alguns, todos naquele meio, todos naquele redor, estavam admirados com o que Jesus fazia. Mas aí Jesus escolhe alguns, que é os seus discípulos, alguns mais próximos. Ele chama alguns e fala com eles: prestai atenção no que eu vou lhe dizer. Prestai bem atenção nas palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens. E isso é interessante porque Jesus chama eles e antes de falar ele diz: presta atenção. Porque Jesus sabe que não é algo que eles não vão entender com facilidade. Jesus já conhece os seus, ele já sabe quem são os seus discípulos. Ele conhece o coração dos seus filhos, ele conhece o coração da humanidade. E aí Jesus diz: prestai atenção no que eu vou lhes dizer. Quantas vezes o Senhor também fala isso conosco? Quantas vezes em algum momento na nossa oração, na nossa vida, Jesus nos dá um estralar e fala: presta atenção, estou falando com você. Eu quero te explicar, eu quero que você entenda. Às vezes hoje mesmo, alguma situação está acontecendo na sua vida, alguma coisa que te incomoda, que você acha que está errado, alguma coisa que você está admirado. E aí Deus fala com você: preste atenção no que eu vou lhe dizer. É interessante porque o evangelho começa falando que todos estavam admirados, mas Jesus manda só os discípulos prestarem atenção. Só os discípulos. Ele disse aos discípulos: prestai atenção. Se você hoje está ouvindo, está participando, está meditando esse evangelho, porque Jesus está falando com você, prestai atenção.
Ele não está falando com todos. Ele não está pregando para todos. Ele não está aqui, nesse momento, fazendo milagres para todos. Ele está dizendo com você, prestai atenção. Cuidado. Fique atento. E aí, ele fala, o Filho dos Homens vai ser entregue na mão dos homens. E os discípulos não entenderam nada. É como se Jesus, eu imagino que Jesus aqui, ele queria dizer assim que todos estão admirados, todos estão aqui, achando legal, achando o máximo, os motivos, né, as curas, mas eu vou ser traído. Eles vão me matar por causa disso, porque eu sou filho de Deus. Jesus sabia o que ele ia viver e hora nenhuma ele fugiu disso. Jesus tinha essa consciência e ele tentou avisar. Ele se esforçou, ele pediu, prestem atenção. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Jesus faz esse alerta aos discípulos, porque às vezes as obras são tão boas, né? As obras de Jesus são tão boas e a gente está ali perto e aí a gente fica tranquilo, né? Não, eu estou com Jesus, está tudo certo. Mas nós também precisamos prestar atenção. Muitos de nós podemos e seremos perseguidos pelo nome de Cristo. Precisamos ficar atentos. Não que a gente vá fugir das perseguições, que a gente vai dizer que isso é errado, não. Mas que nós precisamos ter o nosso coração em alerta. Nós precisamos agir com sabedoria quando isso acontece. E quem nos dá essa sabedoria, esse entendimento, esse alerta, essa atenção é o Espírito Santo de Deus. Por nós mesmos, nós não somos capazes. Por isso fica esse convite de hoje. Uma das reflexões de hoje é essa. Primeiro, estamos prestando atenção no que Deus nos fala? A gente está dando atenção total, foco, aquilo que Deus fala comigo, aquilo que Deus me pede, aquilo que Deus tenta me explicar? Ou eu estou tão encantada com o que Deus faz, com os milagres que Deus fez ao meu redor, que eu não vejo quem Ele é, que eu não percebo o amor dEle, que eu não percebo a misericórdia. Quantas são as pessoas que têm uma fé que buscam compensação, que tem uma fé que fala assim, não, eu vou à missa porque Deus precisa abençoar a minha semana e eu preciso de um milagre, então eu vou à missa. Ou então, estou com um problema de saúde, eu preciso dessa cura, então eu vou lá rezar meu terço, porque eu preciso dessa cura, então eu vou rezar o terço. Ah, eu vou fazer uma novena, vou fazer uma promessa, porque eu preciso que Deus faça isso, que Deus cure, que Deus toque, que Deus me dê um emprego, que Deus me dê dinheiro, que Deus me tire da crise financeira. Tudo bem, meu irmão, se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Não estou dizendo aqui que você não tem que rezar e não tem que pedir. Tem que pedir mesmo, né? No Evangelho mesmo, em outras passagens, Jesus diz que pedi e recebereis. Mas precisamos ter cuidado para a gente não ter uma fé interesseira. Para a gente não ter esse tipo de fé que só reza esperando algo em troca. Nós precisamos exercitar o amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele já nos amou quando nos salvou na cruz. Isso basta, isso foi suficiente. Ele já nos deu a capacidade de, em vida, aqui, enquanto estamos aqui, lutarmos para ser santos, lutarmos para ter uma vida reta, digna e alcançar a coroa celeste, alcançar o céu. Deus pode, sim, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dar milagres, fazer prodígios como Ele faz. Eu tenho prodígios para testemunhar na minha vida, eu tenho certeza que você tem. Mas a nossa fé não pode ser uma fé milagreira, uma fé pretensiosa só com o que Deus faz. Nós precisamos buscar no nosso interior amar a Deus porque Deus é, por quem Ele é, porque Ele é o amor, porque Ele me amou, eu preciso amá-lo. Então,
Independente se as coisas vão dando certo ou vão dando errado na nossa vida, independente se nós precisamos de um milagre ou não, façamos esse esforço de dar o nosso a Deus por amor a Deus, não esperando algo em troca. Se você faz por amor, pode até ser que o algo em troca venha, mas por misericórdia, que também é amor. Esse amor de um Deus que é maior, que está no céu, que está no alto e vem ao nosso encontro, na nossa pequenez. Deus encontra com a gente, Deus faz os milagres na nossa vida, mas nós precisamos aprender a amá-lo. Nós precisamos ter Ele como tudo na nossa vida. Eu preciso me esforçar, todos nós precisamos nos esforçar a amar a Deus mesmo quando eu estou contrariado, mesmo quando eu estou sofrendo, mesmo quando eu estou doente. Eu preciso aprender a amar a Deus, porque Ele já me amou. É o mínimo. É o mínimo. Você já deve ter ouvido falar essa expressão, Deus é ciumento. Deus quer o nosso amor todo para Ele. E é verdade. É verdade, nós amamos tantas coisas com tanta facilidade, por que não amar a Deus? Essa é a nossa reflexão para esse primeiro momento. Já já a gente volta com o próximo momento, o próximo bloco desse programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Bem-vindo de volta ao programa Palavra Viva. Hoje nós estamos partilhando o Evangelho que está em Lucas 9, de 43 a 45, onde Jesus primeiro diz que todos estavam admirados, né? O evangelista aqui diz que todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. E aí Jesus chama os seus discípulos e diz: prestai atenção ao que eu vou vos dizer. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens. E os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido, aqui diz, né? Os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia, o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre esse assunto. Nesse segundo momento, nós vamos refletir um pouco sobre essa questão. Eu confesso que quando eu leio esse evangelho, né, e me deparando com ele hoje, eu fiquei pensando, os discípulos, eles não compreendiam o que Jesus dizia. Por quê? Porque eles não davam conta, eles não conseguiam, ou porque eles não queriam. Eu fico recordando, assim, das vezes que já participei de formações, de ensinos, né, de aulas, de conteúdos mais filosóficos, teológicos, e aquilo a gente não entende o que eles estão falando, o que estão explicando, o que está acontecendo. E eu fiquei assim, eu fico perguntando nesse evangelho, né? Por que os discípulos não entendiam? Por que os discípulos não compreendiam? E o que Deus coloca no meu coração é que existem mistérios, existem realidades, verdades, que nós só conseguimos entender com a graça de Deus.
É só a graça de Deus, o Espírito Santo que vem sobre nós e nos faz entender que a nossa inteligência não é capaz de captar o todo dessa mensagem, de compreender o todo. Imaginem, vamos nos colocar no lugar dos discípulos, a gente ali, Jesus fazendo tantos milagres, todos prodígios, todos em volta acreditando, sim, Ele é o Messias, Ele veio para nos salvar. Obviamente, quem vem salvar o outro, né, sendo um primeiro entendimento, quem vem salvar o outro seria um grande chefe, alguém que talvez comandaria um exército para tirar lá o pessoal do Império Romano lá do seu lugar, para libertar aquele povo. Era isso que as pessoas entendiam. Então eles achavam que Jesus ia fazer aquilo. E aí Jesus diz que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles não conseguiram compreender. Jesus várias vezes ao longo da sua vida pública, da sua convivência com os discípulos, o Evangelho nos mostra que Jesus dava dicas, dava sinais do que ia acontecer. Que Ele ia morrer. Mas os discípulos nunca entendiam, nunca compreendiam. E nesse sentido, quando chega ao final, que diz que eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto, vem ao meu coração também que muitas vezes nós temos medo da verdade. Nós temos medo de buscar compreender a fundo as coisas. Infelizmente, é mais fácil a gente pensar, vamos de novo nos colocar no lugar daquele povo. O que esse homem está falando? Vamos aproveitar enquanto ele está aqui realizando esses milagres. Deixa isso para lá. E ignorar. Ignorar a informação. Não entendi. Pronto. É muito melhor, é muito mais fácil para aquele povo viver aquela realidade em que todo mundo que chega perto é curado, em que todo mundo que chega perto é liberto. Para que nós vamos ficar pensando, ficar refletindo, ficar tentando entender quando ele diz que ele vai ser entregue na mão dos homens? Como assim? Não, vamos esquentar a cabeça com isso não, vamos aproveitar a parte boa que a gente tem. Eu imagino isso. Eu, naquele lugar, eu faria isso. Eu imagino que eu ia tentar ter essa compreensão. Só que Jesus, na sua misericórdia, Ele até insiste para que a gente tente entender, para entender esse mistério, para entender também a nossa vida. A nossa vida não é assim. Nós temos dores, nós temos lutas, nós temos dificuldades que precisamos enfrentar. Nós temos a morte. É uma certeza, não tem o que questionar. As pessoas que nós amamos vão morrer. Eu vou morrer. Eu posso perder alguém a qualquer momento. As tragédias podem acontecer. Eu não estou dizendo que temos que ser pessoas pessimistas, tristes, que ficam pensando em tragédia e sofrendo com isso, não. Mas precisamos ter uma noção de realidade. Não podemos viver iludidos achando que a vida é só alegria, são só curas, prodígios, milagres. Deus também nos permite sofrimentos, nos permite dor. E aí a gente precisa ter a coragem de perguntar a Jesus, por que eu estou sofrendo? Perguntar a Jesus o que Ele quer me ensinar com a minha dor, com a minha luta. Porque às vezes a gente só lamenta e pede Jesus. Jesus cura, Jesus tira, Jesus liberta, Jesus salva ele do vício. E muitas vezes nós não temos coragem de chegar para Jesus e falar assim, Jesus, eu quero muito ser curado, eu quero muito ser liberto. Eu gostaria muito que meu avô, que meu tio, que meu filho, enfim, que pessoas que eu amo recebessem uma graça do Senhor. Mas me ajuda, Senhor, me ensina o que eu preciso aprender com esse contexto. Fala comigo, Jesus. O que o Senhor quer mudar na minha vida? O que o Senhor quer melhorar em mim? Nessa realidade de dor, de sofrimento, de angústia, de tratamento. Muda a minha vida, Senhor. Toda vez que Deus permite um sofrimento, é o próprio sinal da cruz. Toda vez que nós vivemos um sofrimento, uma luta, uma doença, uma situação de vício, um abandono,
todas as angústias, as dificuldades de convivência, todo o sofrimento que nós vivemos, todas as lutas e todas as dores, você pode ter certeza, meu irmão, Deus quer mudar algo na sua vida. Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele quer que você mude um pouco, às vezes, o seu jeito de ser. Ele quer te fazer mais santa, mais santo, mais humilde, mais resiliente. Toda vez que nós temos uma dor, uma luta, nós precisamos ter esse entendimento que Deus quer pegar essa angústia, pegar essa dor e transformar em algo bom, em algo que vai nos amadurecer, algo que vai nos fazer pessoas melhores. O problema é que a gente tem medo de perguntar a Jesus o que Ele quer com aquilo. Normalmente, quando as dores vêm, a gente reza pedindo a Deus para tirar. A gente pede pedindo a Deus, arranca fora, tira, cura, liberta. Não tem problema você pedir isso. Mas também precisamos ter a coragem, a ousadia E a coragem, porque aqui Jesus diz, né, o evangelista diz que os discípulos tinham medo de fazer perguntas, porque eles tinham medo da resposta. Eles tinham medo de ouvir de Jesus que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado, que ia arrancar todo o sangue dele. E que tanto é que eles acabaram fugindo, com exceção de São João. Todos fugiram, ninguém acompanhou Jesus até o final, por medo. E nós também temos medo. Quando a dor vem, o medo nos paralisa e a gente não quer saber, a gente não quer enfrentar. Então hoje, meu irmão, que nós tenhamos essa coragem, nós tenhamos essa graça, porque essa coragem nós não somos capazes de ter. Essa coragem, essa fazer perguntas por nós mesmos, a gente realmente não consegue não. Nós somos fracos, nosso coração precisa da graça de Deus. Peçamos ao Senhor hoje, nas nossas orações, que Ele envie o Teu Espírito Santo sobre nós, para que a coragem venha, para que o Espírito Santo nos dê ânimo e nos dê força, para perguntar a Jesus e pedir a Jesus para transformar a nossa vida. Quando as dores vêm, quando o sofrimento vem, quando as lutas vêm. Para finalizar esse programa, nós vamos fazer uma oração. Te convido a rezar comigo uma Ave Maria. Hoje é sábado, dia que nós nos dedicamos à Nossa Senhora, dia de honrar a Santa Mãe de Deus. Rezamos juntos essa Ave Maria para que seja selado no manto sagrado de Nossa Senhora todas essas partilhas, todos esses propósitos que você já fez, esses propósitos que eu fiz de mudança de vida, para que Nossa Senhora pegue tudo isso, coloque no seu seio, coloque sobre a sua proteção e também nos ajude a vencer, nos ajude também a ser fiel a isso que o Senhor nos pede. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada por estar conosco. Continue sempre assistindo e nos acompanhando nesse programa Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.